Abre a sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Deixa eu ler com você o capítulo 23, versos 42 e 43. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículos 42 e 43. É um tempo onde nós entendemos que é a palavra de Deus, ou que Deus vai falar. Então, entenda, não sou eu que estou falando. Eu sei que pode parecer complicado, mas embora você esteja ouvindo o som da minha voz, mas que você possa ouvir a voz de Deus nessa manhã. Lucas capítulo 23, verso 42, está escrito, Lucas 23, 42. Então, ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém, querido? Vocês lembram de quem falou isso? Um daquele, quando a gente passa aqui, pensa, né? Quando a gente passa aqui, pensa que acabou, o Senhor está conosco. Durante o louvor, a gente estava cantando uma música, né? Que a gente pode estar no mais profundo. E eu me lembrei uma vez que eu estava mergulhando e a âncora do barco que eu estava, ela ficou presa em umas rochas e não saía de jeito nenhum. E eu, uma chuva forte lá de fora, e eu desci, né, com o snorkel, né, fazendo a apneia, ou seja, sem cilindro, respirando, prendendo a respiração, eu desci e estava muito fundo, sei lá, uns 12, 13, 14 metros. E eu desci, e lá embaixo, com muito cuidado, né, porque a onda mexe o barco e mexe a âncora, não podia deixar o meu dedo ou a minha mão entre a âncora e a pedra, senão eu perdi a mão facilmente, mas eu tentei afastar as pedras. E aí tu se distrai, porque tu está numa missão, né? Se distrai. A esposa dele, que eu nem lembro o nome dela, Dona Eunice, vocês lembram dela? Vocês lembram da Dona Maria? A pequenininha que morava no Rio Comprido? Lembram do neto dela que orava pelas paredes, pelos postes? Que depois teve um filho, veio aqui e consagrou o filho? São muitos anos atrás, mas a gente vai esquecendo das pessoas que um dia já fizeram parte da nossa história e foram importantes. Tem gente que a gente não esquece porque não deixam a gente esquecer, né? São xerox, né? A Arnélia. Mas às vezes a gente esquece. E nós não gostamos de ser esquecidos. Mas a tendência do ser humano é esquecer. E tem uma coisa que eu sempre falo aqui, que é assustadora, mas que é parte da dinâmica da nossa vida. Quando a gente está numa pindaíba ou numa durice total, sem dinheiro, sem situação nenhuma, tem um monte de gente que ajuda a gente, acaba sendo parceiro, né? Mas em algum momento, algumas pessoas dessas que um dia estavam numa situação muito difícil, aqui na igreja já aconteceu muitas situações dessa, de gente que estava aqui e estava numa dificuldade, melhorou. Obrigado, pastor, valeu, estou indo, porque aqui foi uma fase da minha vida, agora eu estou em outro lugar, eu estou em outro nível, eu estou em outro momento, eu cresci, a igreja fez parte da minha vida quando eu ganhava tanto. Aí eu morava aqui. Agora eu ganho mais, agora eu estou numa outra igreja. Eu estou no outro lugar. Eu estou no lugar superior. Por quê? Porque o ser humano tem a tendência de se esquecer daqueles que estavam do seu lado quando eles melhoram de vida. Quando as coisas aliviam. Nós nos esquecemos de Deus quando a gente está bem. Eu canso de falar isso. Às vezes a dor, aquela que perturba, aquela que não vai embora, é um lembrete para nós de que nós dependemos de Deus. E quando a dor passa, de repente você nem lembra mais que precisa de Deus. Imagina de uma pessoa. Então, quando alguém está contigo do teu lado e essa pessoa conviveu contigo, pensa aí enquanto eu estou pregando, pensa, teve alguém que conviveu com você no momento de dificuldade da sua vida, quando você morava lá naquele lugarzinho inferior, se é que isso existe? Quando você tinha aquele emprego inferior, se é que isso existe? E aí você começa a pensar se você ainda tem contato com aquela pessoa, se você ainda se relaciona com ela, se você ainda convive com ela. Esse camarada aqui na cruz, ele reconheceu que Jesus ia para um reino. Olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por quê? Porque tem gente que quando melhora de vida não se lembra dos mais fracos, dos mais pobres, dos mais duros, dos inferiores.
Tem gente que quando melhora, parece que o que ficou para trás, ficou para trás. Tem gente que quando casa, esquece que teve um filho com a mulher anterior quando separa. Esquece filho, esquece família, esquece casa, esquece tudo. Muda de igreja, muda de vida, muda de história. Tem gente que quer apagar uma borracha na história pregressa? Regressa? O que aconteceu antes? Mas gente que quer passar uma borracha naquilo que aconteceu antes, como se nunca tivesse existido. Porque, sei lá, não quer dizer de onde veio, tem vergonha, qual foi a sua origem. E aí esse homem aqui, esse camarada que era um bandidão e estava na cruz, que conhecia a maldade do ser humano, ele fala, olha, você vai para o teu reino, esquece de mim não. E a gente sabe que tem gente que esquece quando muda de vida. Gênesis capítulo 40, versículo 1 a 14, perdão. Gênesis capítulo 40, você vai ver alguém que passou por isso. Gênesis capítulo 40, versículo 14, está escrito, José vira para o seu amigo que estava com ele na prisão e fala, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim. E seja bondoso comigo. Gênesis capítulo 40, versículo 14. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim. E seja bondoso comigo. Fale de mim para o faraó e tire-me dessa prisão. Aí você vai lá para o Gênesis capítulo 41 e lê comigo o verso 9. Gênesis 41, 9. Então o chefe dos copeiros, aquele que José acabou de falar, quando tudo estiver bem contigo, lembra de mim? O chefe dos copeiros disse para Faraó, hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez, o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa lá do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, verso 12 eu estou lendo. Havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E verso 13, tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição, o outro foi enforcado. O camarada que tinha sido restaurado à sua posição, que recebeu a direção e a bênção de Deus através da vida de José, esqueceu daquilo que José havia lhe pedido. Porque quando estava na pindaíba, quando estava na prisão, quando estava no momento de dor, tinha um parceiro e queria uma palavra, queria uma esperança, queria um companheiro. Mas quando a vida cresceu, quando a vida voltou para o lugar que tinha que voltar, quando as coisas elas mudaram, simplesmente abriu mão. Sabe, irmãos, José foi esquecido, mas Jesus não se esquece das nossas vidas. Jesus não se esquece da gente. Talvez você tenha sido esquecido por alguém algum dia. Eu já fui esquecido pela minha mãe num dia que eu estava na escola, Escola Sileno. Eu estudava à tarde, a minha mãe chegou mais tarde do que o horário, eu fiquei desesperado, fui abandonado, fui largado, a minha mãe esqueceu de mim, eu não tenho mais casa, Ser esquecido é muito ruim. E talvez você esteja muito triste porque você foi esquecido. Não é incomum. Não é incomum o membro da igreja achar que foi esquecido pelo pastor. Porque cada um se vê todo dia, Cada um se percebe todo dia. Cada um se sente todo dia. E quando você não vem, você ainda se sente presente. Mas quando você não vem e ninguém nota a sua falta, você acha que está esquecido. Você acha que não vale nada, você acha que não estão dando atenção para você, porque ninguém gosta de ser esquecido. E aí é normal culpar o pastor, ou culpar a mãe, ou culpar o pai, ou culpar o marido, ou culpar a mulher, ou culpar quem quer que você quer que culpe, quando você se sente esquecido. E para piorar essa situação, quando a gente tem uma pessoa do nosso lado e essa pessoa melhora e muda de vida, ainda que você tenha uma parcela de importância na vida dela, se ela mudou, ela vai esquecer de você, ou ela pode esquecer, não é uma regra, não é uma taxação, não é uma coisa que não pode ser diferente, mas a maioria dos casos as pessoas esquecem, porque mudaram de vida. Mudaram de vida e deixa para trás aquele passado, não quer mais saber daquelas pessoas, até nem querem mais contato, porque, não, vão me pedir uma coisa, vão falar comigo outra coisa, não sei o que lá. Sabe, irmãos, essa
dificuldade de esquecimento. Às vezes é uma dificuldade que a gente tem de esquecer dos outros, às vezes é uma dificuldade que tem de ser esquecido. Há um antídoto para essa dificuldade em nossas vidas, e eu creio que é uma dificuldade que faz parte da dinâmica de cada um de nós. Às vezes a gente se sente desvalorizado porque foi esquecido. Às vezes a gente se sente abandonado porque foi esquecido. Às vezes a gente se sente sem valor porque foi esquecido. Às vezes a gente acha que a vida não tem nem mais sentido porque foi esquecido. Às vezes a gente fica irritado porque foi esquecido. Eu não sei qual o sentimento que você tem quando você é esquecido, mas o fato é que na vida você será esquecido em algum momento. Você vai ter expectativas de que você seja lembrado, de que você seja de alguma forma valorizado, e em algum momento da sua história alguém vai desprezar ou desvalorizar ou não vai lembrar de você. É nessa hora que você precisa entender que o teu Senhor, o Salvador da sua vida, Jesus Cristo, Ele nunca, jamais te deixará, jamais Ele vai te desamparar, Ele não se esquece de você. Um absurdo seria se uma mãe esquecesse do filho que amamenta, é um absurdo, mas ainda que isso fosse possível, o Senhor não vai se esquecer de você. Você pode dizer amém a isso? O Senhor está contigo todos os dias da sua vida, mas Ele não está em todos os lugares. Eu fico imaginando por que o nome do Espírito que representa Deus é Espírito Santo. É porque, na verdade, Ele tem uma característica que define quem Ele é, que é a característica da santidade. Então, se eu estou num lugar, se eu estou num ambiente, se eu estou com uma vida onde não há santidade, como é que eu vou ter Espírito Santo? Complica. Agora, se eu falo de santidade, te irrita, te aborrece, te chateia? Olha, eu vou dizer sinceramente para vocês, pregar a respeito de santidade não enche igreja. As pessoas querem ouvir falar de prosperidade, de ganhar dinheiro, de viver bem, de ter saúde, de se dar bem na vida. Mas as pessoas não querem ouvir falar de responsabilidade em manter um coração puro, uma mente limpa, uma vida reta, um pensamento ligado nas coisas de Deus. As pessoas não querem ouvir disso. As pessoas não querem ouvir de que pecado continua sendo pecado e que afasta de Deus. E que não tem como a presença de um Deus que é santo continuar ativa, pujante, intensa na vida de quem não tem santidade. Então presta atenção, porque talvez você se sinta esquecido por Deus, mas talvez esse esquecimento que você sente a respeito de Deus não tem a ver com o Deus que esqueceu você, tem a ver com a falta de posicionamento que você tem diante de um Deus que é santo, que não se esquece de você, que não te desampara, mas que não convive com o pecado, porque Ele é um Deus santo e verdadeiro. Deus é santo. Então não se trata de eu ficar com raiva de Deus que Ele se esqueceu de mim, se trata de eu buscar uma santidade. Eu vou alcançar? Eu não sei, querido, mas eu sei que o cara estava na cruz, o cara era um bandidão, o cara estava julgado, condenado, estava na pior fase da vida dele e ele conseguiu encontrar o Senhor. E se aquele camarada na cruz, ele conseguiu encontrar o Senhor, você também vai conseguir encontrar ao Senhor Jesus. Seja qual for o estado da vida que você esteja. O que levou aquele camarada a conseguir ser olhado, ser visto, ser percebido, ser lembrado? E Jesus falou para ele: ainda hoje você vai estar comigo. O que Jesus disse? Não, eu não vou esquecer de você não. Eu não vou esquecer de você não. Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. O que levou aquele homem a ser lembrado por Jesus Cristo, senão uma fé intensa, senão uma convicção do seu coração, dos seus pecados, das suas faltas, dos seus erros, das suas falhas, do mal que ele tinha dentro do seu coração e da dependência que ele agora via, que tinha em Deus, Jesus Cristo, e ele fala: eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor. Lembra de mim, Senhor, não esquece de mim. Porque quando a gente pede para ser lembrado, a gente está lembrando. Já parou para perceber nisso? Quando eu peço para ser lembrado, eu estou lembrando.
Então, às vezes, você está na igreja, tipo assim, ninguém da igreja lembra de mim. Mas o que acontece? Acontece um mistério. Você está se lembrando da igreja. Olha, o pastor Ângelo não lembra de mim. Mas o que acontece quando você está fazendo isso? Você está lembrando de mim. Quando você está lembrando aí de uma pessoa, ou de um parente, ou de um amigo, ou alguém que você não recebe uma ligação, nem um zap, nem um joinha. Nem um joinha. Aí você fica ofendido, o que acontece? Você está se sentindo esquecido porque você está lembrando. É lógico, mas às vezes a gente não raciocina dessa forma. Claro, porque como é que eu vou me lembrar que fulano não falou comigo sem lembrar do fulano? Por exemplo, eu não estou lembrando de ninguém aqui agora que não falou comigo há muito tempo, mas eu poderia me lembrar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O fato é que quando eu me lembro, eu quero ser lembrado. Mas quando eu esqueço, eu estou nem aí. 2 pesos, 2 medidas. E talvez você pense exatamente assim a respeito da presença de Jesus. Quando você precisa e quando você se lembra dele, você quer ser lembrado automaticamente. Onde é que está o Senhor? Cadê o Senhor que não aparece? Cadê o meu Jesus para tomar conta da minha vida? Cadê o Senhor Jesus que devia estar aqui comigo e não está? Mas quando você não está nem aí para Ele, você não lembra dele, você não fica chateado se Ele não lembra de você. É assim que nós somos. Está na Bíblia? Está. Mateus, capítulo 14. Abre aí comigo. Versículo 22. Deixa eu ler esse texto contigo aqui em Mateus 14, 22. Estamos juntos, irmãos? Amém? Os discípulos estavam ali, junto com Jesus, multiplicação dos pães, milagre maravilhoso, todo mundo de barriguinha cheia, e logo em seguida, Mateus 14, 22, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E Jesus, então, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, estava ele ali no monte para orar, sozinho. Verso 24. Mas o barco onde estavam os discípulos já estava a uma considerada distância da terra, e tanto soprava contra ele. Então, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo, não tenham medo. Só vou ler até aí. Esse texto é um texto fantástico e toda a Bíblia é assim, mas eu queria pegar aqui essa passagem dizendo para vocês o seguinte: os discípulos nem se lembraram de Jesus, acharam que era um fantasma. Eles acabaram de sair de um milagre, acabaram de ver a multiplicação, estavam num momento de dificuldade e deviam de estar reclamando de Jesus ali. Por que Jesus não está comigo? Por que Jesus não está com a gente nesse barco? Por que Jesus não está aqui? Ele insistiu para a gente vir na frente. O que Jesus fez? Ele insistiu para eu vir para esse lugar aqui que eu não devia de vir. Eu queria ficar do lado dele. Ele insistiu para eu poder fazer alguma coisa na frente. Ele insistiu para eu obedecer uma ordem dele. E isso me expôs, me deixou de alguma forma desprotegido. E aí agora eu estou nesse sufoco. Eu acho que era essa a mente dos discípulos, né? Acho que era essa a cabeça de cada um daqueles que estavam ao lado de Jesus. Se Jesus estivesse aqui, ele não teria acontecido isso. Mas, ao mesmo tempo, esse esquecimento dos discípulos não foi traduzido numa boa lembrança. Talvez numa raiva, talvez numa decepção, talvez numa frustração, talvez numa tristeza. Porque quando Jesus apareceu, por quê, queridos? Que eles não falaram: amém, nosso Senhor Jesus chegou. Era Jesus. Jesus estava vindo. Eles estavam vendo alguém vindo. Dá para imaginar que loucura. A tempestade, a água batendo, aqueles, vento soprando, o céu devia de estar fechado, e os camaradas vendo uma pessoa andando, era Jesus, estiveram com ele agora há pouco, mas ao invés de imaginar que era Jesus, imaginaram que era um fantasma.
É um monte de coisa, mas não quer acreditar em Jesus Cristo. Tem gente que quer acreditar em fantasma, mas não quer acreditar em Jesus Cristo. Tem gente que busca acreditar em espíritos e vai para seitas e para religiões que mexem com espíritos, mas não querem acreditar em Jesus Cristo. Tem gente que se rende a movimentos místicos, achando tanto misticismo em tanta coisa, mas não quer se render a Jesus Cristo. Por quê? Talvez porque se sintam esquecidos de Jesus. O que aconteceu aqui um pouquinho antes? Jesus insistiu para que eles fossem. Bom, quando alguém insiste em alguma coisa comigo, é sinal de que eu não quero fazer, concordam comigo? Não é isso? Eu acredito que foi assim, Jesus falou, discípulos, vão no barco e vão adiante de mim. Os discípulos falaram, não, Senhor, a gente vai ficar aqui despedindo a multidão contigo. Pode ficar tranquilo, está tudo bem. Aí o Jesus falou, não, podem ir na frente, que eu vou adiante. Vão adiante, né, que eu vou depois. Aí os discípulos, não, Senhor, não vamos fazer isso, a gente quer ficar aqui, né, a gente te espera, não tem problema. Tipo quando está acabando o culto da igreja, né? E aí tá aquele pessoal ali batendo papo, e aí tá o pessoal na cozinha trabalhando, e aí o pessoal que está batendo papo vai lá e falta muito para acabar de arrumar. Aí o pessoal da cozinha fala, tá quase acabando, tá bom, eu te espero, né? Às vezes, de manhã, fica um pessoal aqui a tarde toda, aí vem para a gente e fala, não, eu insisto, pode ir embora. Mais ou menos assim. E aí os discípulos, então, depois que Jesus insistiu, eles foram. Por quê? Porque eles não queriam fazer aquilo. Eles não queriam tomar aquele posicionamento, não queriam tomar aquela decisão, mas tomaram porque Jesus insistiu. Isso me chamou tanta atenção, porque tem coisas na minha vida que Jesus precisa insistir comigo e que eu não quero. Às vezes Jesus está falando e eu fico teimando, achando que eu vou fazer melhor do que o próprio Jesus diz para eu fazer. Achando que eu estou fazendo para Ele uma coisa que Ele diz para eu não fazer, mas que eu acho que é melhor para Ele e eu quero fazer para Ele. Não, eu vou ficar contigo, eu vou despedir as multidões, eu vou tomar conta de você, nunca vou te negar. Tipo Pedro falando isso, né? Não vou te deixar que nada te aconteça, eu vou te proteger. Se tiver que morrer, eu morro contigo. Não, Jesus, eu estou aqui. Não, a gente vai ficar contigo. Jesus insistiu. Podem ir. Eu estou dando uma ordem, vão. E a gente, não, eu não vou te abandonar. Eu não vou te deixar. Eu não vou... Entendem? Que muitos de nós, em alguns momentos, a gente acha que tem uma percepção espiritual melhor do que o próprio Jesus para as nossas vidas. E a gente quer fazer a obra do Senhor, ou a gente quer dizer para o Senhor o que nós temos que fazer, embora a palavra dele seja diferente para cada um de nós. E aí Jesus precisa insistir, e falar de novo, e repetir. Eu vejo tanta misericórdia de Deus, quando na minha Bíblia eu leio, em verdade vos digo. Porque essa expressão, ela é originalmente dizendo, olha, eu estou falando, estou afirmando, prestem atenção, olha, ouçam com muita atenção. É tipo alguém que está insistindo naquilo que está falando, para o outro ouvir atentamente. Quando você lê isso em verdade na sua Bíblia, é esse o entendimento que você tem que ter. O meu Deus está insistindo comigo, para que eu possa ouvi-lo. Porque a nossa tendência é a gente não ouvir de primeira. Por quê? Porque nós nos esquecemos quem é o Senhor. Nós nos esquecemos que o Senhor é quem tem o domínio e o controle de todas as coisas. A gente se esquece que o Senhor está com a gente e Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Nós nos esquecemos dEle e por isso insistimos em nossa posição. Ainda que em nome de Jesus, ainda que para Jesus, ainda que fazendo tipo aquilo que Jesus quer. Mas entendam que o mais importante do que qualquer sacrifício ou esforço que você possa fazer é a tua obediência. Por quê? Porque Deus, Ele quer o teu coração, Ele quer a tua obediência, Ele não quer o teu sangue, Ele não quer o teu corpo, Ele não quer o teu dinheiro, Ele não quer o teu tempo, Ele quer a tua obediência. E quem vai determinar o tanto que Ele quer de você é Ele. E é por Ele, e é por meio dEle, e é para Ele. E às vezes a gente ouve a voz do Senhor, não compreende, não entende, não gosta ou não concorda, e a gente quer fazer diferente. E aí a gente começa a querer dizer para o Senhor, não. Aí Jesus tem que insistir,
insistir, insistir. Meu amado, minha amada, o que o Senhor tem insistido na tua vida? Porque você já se esqueceu que Ele é que é Deus. O que Jesus tem insistido com você, porque você acha que Ele não está tendo uma boa ideia? O que Jesus está insistindo com você, porque você está fazendo tudo o que você acha que tem que fazer, e não se trata do que você acha que você tem que fazer, se trata da tua capacidade de obedecer à ordem do seu mestre. E por isso Ele insiste, por misericórdia, por graça. E aí eu vejo em Jesus algumas características que eu preciso ter na minha vida, porque o tipo de gente que é insistente é o tipo de gente que é perseverante, amém? Gente que insiste é gente que persevera. Gente que desiste é gente que já não está mais afim. Deus nos chama a perseverança. Uma das caráteres, é estranho, mas eu acho que está certo, mas uma das partes do caráter de Jesus Cristo é a insistência que revela a perseverança. João 13:1 diz que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ele foi perseverante, ele não abriu mão, ele começou a obra e completou a obra. Ele tem um início, ele tem um meio, mas ele também tem um fim. Jesus, ele é aquele que persevera o tempo inteiro, e nós, como seus filhos, seus servos, seus súditos, precisamos aprender a perseverar. Nós não insistimos, porque nós nos esquecemos da ordem do Senhor. Porque quando Deus dá uma ordem, a ordem está dada. E quando a ordem está dada, você não pode abrir mão, não pode recuar. Hebreus chega a dizer que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Porque às vezes você está debaixo de uma ordem do Senhor, mas demora, passa o tempo, continua doendo, e aí você é tentado, e aí junto com a dor, acumula as férias do pastor que te ajuda, e junto com a dor e com as férias do pastor que te ajuda, que é ímpar, e precisava estar aqui, mas ele não está, você ainda pega uma gripe que te deixa em casa de cama, e aí lá na cama, você começa a pensar, meu Deus, não é o Senhor quem precisa de mim para nada, porque o Senhor anda sozinho. É um privilégio estar no lugar que Deus quer que eu esteja. E é um privilégio fazer o que Deus tem me dado nas mãos para fazer. O Senhor não precisa de mim, sou eu quem preciso dEle. Eu não posso me esquecer disso. Porque senão Ele vai ter que insistir, insistir, insistir. Porque eu já desisti. Não se esqueça que o Senhor tem um controle da sua vida. Não se esqueça que o Senhor tem todos os seus dias nas suas mãos. Tem uma canção, nem quero que cante porque ela é muito difícil, né? Mas o título dela é O Senhor tem todos os meus dias. É um cantor aí, não é uma música muito congregacional, que a gente canta com a igreja. Mas, Senhor, tem todos os meus dias. Se eu subir aos céus, ou descer ao mar, até ali tua mão me guiará. Senhor, tens todos os meus dias. Não se esqueça disso.